Como é que vão, meus amigos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Hoje nós vamos conversar com o meu grande amigo Vanderlan Vasconcelos, ex-vereador, ex-prefeito de Esteio. Já teve vários cargos importantes em várias empresas do estado do Rio Grande do Sul e tem uma história linda para falar. A história de vida pessoal dele e a história de vida política dele. História linda, linda. É um exemplo de pessoa. Eu vi de perto as ações, as atitudes dele como político. É um exemplo a ser seguido, meu grande amigo Vanderlan Vasconcelos. Eu estava recebendo aqui. Meu amigo Vanderlan Vasconcelos, como é que vai, Vanderlan? Tudo bem? Tudo bem, Jário? Para mim é um prazer poder estar sendo entrevistado por ti, né? Estou à tua disposição. Beleza. Primeiro, antes de mais nada, eu queria te agradecer, disponibilizar esse tempo para a gente bater esse papo, né? E para mim é uma grande honra poder conversar com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande de muitos anos, né? Em que eu por aí, às vezes, nos lugares onde eu vou, eu encho o peito e digo assim, não, o Vanderlei é meu amigo. E eu posso dizer, e eu digo isso com o maior orgulho, porque eu gosto de citar, assim, ó, quando eu gosto de dizer que o Vanderlei é meu amigo, eu cito um caso, um problema que eu tive com um familiar uma vez, e eu não sabia para quem recorrer, e aí eu te procurei, e tu imediatamente disse, olha, eu vou estar tal hora em tal lugar lá, tu me procura, a gente conversa. Eu fui lá, chorei no teu ombro, né, e tu me deu todo o carinho do mundo, e me deu todo o conselho, e eu sou uma pessoa muito grata por isso, sabe? E vou te dizer mais, muito antes disso, anos antes disso, quando tu assumiu a prefeitura de Esteio, eu estava lá no Clube Aliança sonorizando o evento que tu estava lançando o teu plano de governo para os funcionários públicos, e eu vi tu fazer um discurso maravilhoso lá, tu tem um discurso empolgante, e a partir dali, Esteio tomou um outro rumo. E hoje a gente entra naquela cidade, a gente se orgulha de ver essa cidade limpa, uma cidade que está se desenvolvendo, empreendimentos imobiliários, indústria, comércio, quer dizer, tudo começou a aparecer assim de uma forma mais grandiosa depois que tu assumiu a prefeitura. E antes disso, tu já estava dando show como vereador. Então eu queria que tu contasse um pouquinho para nós aí, para quem ainda não te conhece, um pouco da tua trajetória, assim. Bueno, primeiro eu vou retomar esse carinho todo, né? Acho que não mereço todas as palavras aí, né? Que bom, né, que a gente pode se reencontrar. Eu não vejo vida pública sem a oportunidade desses momentos, né? De tu tentar traduzir com simplicidade que qualquer um pode ser o que a gente sonha que sejam dentro da máquina pública. Qualquer um pode. Mas minha história é muito simples, Jair. Eu sou nascido em São Francisco de Paula, né? Meu pai lá decidiu que tinha que vir para um lugar onde tipo, os filhos pudessem ter estudo. E se largou de São Francisco de Paula, isso há mais de 60 anos atrás, para te ter ideia. E viemos morar aqui em Esteio, né? Vida muito difícil, meu pai era barbeiro, não é? E desde que me conheço por gente, eu trabalho, desde, né? Era até uma forma de educar os filhos, era manter junto com o pai, porque em casa incomodava muito a mãe. Então, eu me levava para a barbearia com ele lá, né? E sempre muito querendo dar oportunidade, como qualquer pai, né? Quer fazer de tudo para que os filhos deslanchem na vida. E o estudo estava dentro dessas prioridades. E eu, por aí, segui e fui tocando a minha vida, ganhei uma chance muito grande numa empresa aqui de Sapucaia do Sul, a Paramount Lançu, que oportunizava pagar a faculdade, né? E eu soube bem aproveitar e consegui me formar em Direito, né? Nesse tempo já estava namorando e a Simone sempre me incentivava a seguir em frente
e resolvi fazer um curso de pós-graduação em Direito Político. Vai sonhar que a vida se iria por esse lado, né? Lá me contou e lá me contaram a história do Brasil. Para as pessoas que vão nos ver, não é? A vida é pura magia. E lá me contaram a história do Brasil, que o que eu aprendi lá em teoria é o que hoje a gente vive na realidade, não é? É essa vivência. E eu saí de lá com duas ideias. Ou saía matando os políticos, ou tentaria, por Deus do céu que era isso, ou tentaria entrar dentro do sistema, sabe, deixar a cabeça do lado de fora, para não se deixar envolver na corrupção, nem no corporativismo. Isso foi o que eu compreendi lá no ano de 1987. Pelo desencanto, entendeu? De tu ver as pessoas dizerem que vão representar e vão lá se fartarem do dinheiro público, vão lá desviar, sabe? Transformando em sacrifício cada vez maior da nossa população. E isso é uma mudança que tu, sabe, com coisa muito simples. Tu não pode ter contradição entre o que tu fala e o que tu faz. E foi simplesmente assim, né? Me casei com a Simone, tivemos 2 filhos, um já fez passagem com 24 anos. São provações que tu tem que passar nessa caminhada terrena, não é? Que assimilo assim com muita responsabilidade, né? Tenho muita fé e acho que não estamos aqui por acaso. Pois bem, nesta aí, fundei o PSB em Esteio, em 1986, né? E aí, Jairo, saí da minha primeira campanha para vereador e me elegi vereador, né? Lembro. É uma loucura, né? Uma loucura. Para aqueles que quiserem acompanhar, porque não dá para acreditar em político. Então, vamos dizer, se o político não prova do que está falando, é ruim. Então, vamos dizer assim, quem tiver dúvida, vá lá no Google, faça um Google e ponha VCV Esteio. Vaca, cavalo, vaca. VCV Esteio. E vai ver um político mostrar 35 anos de registro na vida pública. Eu comecei mostrando mês a mês de vereador, de prefeito, não é? Passei pelo avanço tecnológico, a gente foi evoluindo, passei para mostrar dia a dia e hoje mostro de hora em hora o que eu faço na vida pública. Não é vaidade, pode acreditar quem está nos assistindo ou vai nos assistir, não é narcisismo, foi a arma que eu escolhi para me proteger, não é? Porque tu inibe quem pensa de outra maneira, não é tentar te envolver em sacanagem. Então, vamos dizer assim, para mim, toda a minha vida pública e também privada, ela é aberta. Aberta, literalmente, todo mundo sabe de tudo, não tenho nada para esconder. Então, faço da minha participação na política uma grande sala de aula, né? Para quem vier depois, nas funções que acabei tendo a oportunidade de executar, não é? Façam melhor do que eu. Não vem dizer que não sabia, sabe? Que eu escancaro tudo para a gente tentar imaginar de fazer essa mudança junto. Ninguém é nada sozinho, né? A gente precisa envolver as pessoas precisam acreditar que nós podemos muito mais do que a gente já fez até agora. Isso é mudança de comportamento. Bueno, aí tu quer por partes, que nem o Jack Stripador? Quer saber de vereador? Eu tenho várias lembranças tuas, assim, no momento que tu começou a tua campanha política, a primeira vez que tu te candidatou a prefeito ou a vice, não me lembro, com o Zic, e também na atuação como vereador, né? Quando tu se tornou uma pessoa mais famosa, foi quando tu resolveu realmente bater de frente com o sistema, né? Chegou assim, não, eu vou devolver meu salário. Cara, eu não vi, até então eu não tinha ouvido falar de alguém, de algum político, que chegasse assim, né? Vou devolver o meu salário, não quero meu salário de vereador.
vou devolver parte, ou total, sei lá. Aí virou notícia regional, virou notícia nacional, né? A Rosane Marchetti foi te entrevistar, foi um furdunço, uma loucura, né? Aí a galera do outro lado lá ficou bem louca. E aí o Vanderlan apareceu para nós, né? Daí a partir dali a gente já conhecia o Vanderlan. Aí a gente já viu, já deu para perceber que veio o Vanderlan. Depois foi só uma questão de tempo, né? Aí veio aquele movimento de mudança, que estava querendo uma mudança, porque eram sempre os mesmos, era um rodízio ali de políticos que faziam a administração da cidade. Eu não sei, eu parei de te ouvir, eu não consegui acompanhar nada aí. Ah, tá. Tá, deixa eu ver se eu estou com o microfone aberto aqui. Eu estou com o microfone aberto. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo agora? Só que eu não estava te ouvindo, tu tinha sumido. Ah, tá. Eu vou repetir, então, o que eu estava falando antes, tá? Perfeito. O que eu tinha dito é o seguinte, eu tenho várias lembranças tuas como atuação na área da política, né? Então, por exemplo, eu citei a primeira, que foi quando deu o boom, que tu virou notícia nacional, né? E foi quando tu disse assim, eu vou devolver o salário, né? Vou devolver meu salário. E aí o pessoal da outra turma lá ficou louco, né? Enlouqueceram. Eu vou devolver meu salário por causa disso ou aquilo. Tu fez aquele projeto para diminuir a quantidade de vereadores, também ficaram tudo louco. Algumas... Não, isso aí. E aí começou o Vanderlan, né? Aí o Vanderlan deu aquele salto na carreira política. Depois foi só uma questão de tempo, né? Quando apareceu a tua candidatura à prefeitura, quando houve uma grande coligação, e existia no povo o mesmo pensamento, né? Tá na hora de mudar, Esteio precisa mudar, né? Era sempre aqueles mesmos políticos que faziam estavam ali sempre no poder, né? Aí vem um jovem lá e disse, eu vou assumir essa bagaça aqui e vou arrumar esse negócio, né? Jair, trajetória, né? Isso aí aconteceu em 88, na eleição de 88, e fui o último a ser eleito. O último dos 21 vereadores que Esteio tinha, eu fui o último a ser eleito. Fiz 383 votos. Bom, para te dizer assim, olha, não é normal do povo ir assistir as reuniões, não é? E eu cheguei lá, cruzão, assim, né? Notei que não ia ninguém na Câmara, só os vereadores, né? E notei também que o que falavam lá não era o que falavam na campanha, era diferente, né? E chegou num tempo assim que eu tive necessidade, mas como é que eu vou contar isso? Porque se o povo não vem aqui assistir, como é que eu vou fazer que o povo fique sabendo o que está acontecendo aqui dentro? Desde o primeiro mês que eu entrei, eu comecei a fazer um jornalzinho, todo mês eu fazia, com salário de vereador, eu fazia um jornalzinho, chamava Informativo do PSB. Eu contava, a Madelu era minha assessora lá, não sei se chegou a conhecer, Madelu Tafarel. Né? Conheci, mulher. E aí, a gente começou a registrar tudo que se fazia na Câmara. Eu fazia 1000 jornaizinhos, mandava para meus amigos, para a associação de bairro, igrejas, sindicatos, não é? Contando o que eu tinha feito na Câmara naquele mês. Quem quiser ver isso, entra no Google, VCV Esteio, chega lá, abre o meu blog, clica VCV Vereador, que tem acesso a todo esse material aí que nós estamos falando aqui. E aí comecei a contar, nossa, rapaz, era uma guerra. Cada vez que antecedia a chegada do jornalzinho, eles enlouqueciam, porque eu contava tudo, botava o nome de quem votava contra, quem votava a favor. Eles ficavam loucos da cara. Imagina se fosse nesse tempo de hoje, que se passa sessões em tempo real, para quem quiser assistir, muito poucos ainda assistem, não é? Pela vergonha, pelo descaso, infelizmente funciona assim, não é? Todo mundo combate, mas tu agir de forma diferenciada dentro da máquina pública ainda continua sendo um grande desafio. Pois bem, nesta linha, chegou num ponto lá, entre outras coisas, tudo foi uma loucura, né? Chegamos ao ponto
que os vereadores resolveram alterar a forma de pagamento para receber mais. E eu convenci eles para nós encaminhar um pedido para o Tribunal de Contas para saber se aquilo lá era legal ou não era legal. Né? E eles aprovaram, eu acreditando que não era legal, eu cheguei e disse, olha, eu vou votar contra e não vou receber, não é? Vocês vão me pagar, eu vou lá no banco e vou depositar de volta na conta da Câmara. Que isso aqui é um dado muito diferenciado. Tem gente que muitas vezes toma alguma iniciativa e acaba assim, não, eu vou doar para os pobres, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Não, cara, tu não pode, ele está fazendo campanha para ti, né? Tu tem que devolver no cofre público, misturar com todo o dinheiro e, de alguma maneira, beneficiar a população de volta numa coisa impessoal, né? E eu comecei a fazer isso. E, cara, e não vinha a resposta do tribunal, e não vinha, eu resolvi ir lá. Resolvi, eu não vou dar nomes para não criar mais clima ainda na minha vida, porque eu sou muito perseguido, né, cara? Eu resolvi ir lá, e cheguei lá, estava com o relator, né, e falei com o assessor do relator, disse, olha, eu sou lá de Esteio, queria saber como é que estava andando o processo, porque a gente está esperando o resultado lá, e não deu nada, não é? E nisso entra o conselheiro na sala, diz, o vereador lá de Esteio quer saber como é que está aquele processo lá, né? E o cara me abraça assim, tá imaginando? Me abraça assim, e diz, Vanderlan, não te preocupa, vai continuar tudo do jeito que está. Aí o assessor chegou e disse assim, não, ele é o que devolve o salário, né? Assim. Aí eu cheguei e disse, olha, muito obrigado, eu só queria entender isso aí, virei as costas e saí, literalmente aconteceu assim. Bueno, aquele burburinho começou a dar confusão, né, meu irmão? Começou a dar confusão, e aí o Ministério Público questionou na Justiça, né, da legalidade de receber aquele dinheiro. Quando saiu a sentença condenando os vereadores a devolver metade do salário de 1989 e metade do salário de 1990, eu fui o único que não fui condenado porque eu não tinha recebido, tinha devolvido todo o dinheiro, né? E aí saiu a sentença condenando eles. Fui chamado para dar uma entrevista, muitas entrevistas, porque, claro, saltou os olhos de todo mundo, né? E aí, dando a entrevista, sendo assim explicadinho como estou sendo agora, né? Fiquei quase 1 hora dando explicação, e na metade da entrevista eu cheguei e disse, olha, o que eles estão fazendo é a mesma coisa que estivesse roubando dinheiro do povo. Eles prometem que vem para cá para fazer as coisas pela população, vem para cá só pensando em aumentar o salário deles. Rapaz do céu. No outro dia, o jornal dá uma manchete assim, Vanderlan denuncia, vereadores estão roubando dinheiro do povo. Puta, era tudo que eles queriam, era tudo que eles queriam. Aí iniciaram um processo de cassação, entendeu? Eu fiquei 3 meses. Eu não sei se as pessoas que vão nos ouvir têm noção do que é isso, sabe? De tu entrar numa sala com mais 20 pessoas e todas elas tripudiarem em cima do teu jeito de ser, sabe? Tentando te ridicularizar. Mas foi muito difícil passar isso. De vez em quando eu vejo algumas reportagens nacionais que aconteceram naquele tempo, me volta toda aquela angústia que passei lá dentro, não é? E eu acabei sendo processado durante 3 meses. Foi uma loucura e acabei sendo cassado em Esteio. Claro que, vamos dizer assim, isso tudo foi em cima de uma sentença judicial. Eu não estava falando deles, estava falando da sentença judicial, né? E estava fazendo uma correlação de que aquilo ali não seria correto, né? E, claro que a justiça me botou de volta na Câmara de Vereadores. Foi outra conversa enorme. Aí veio o tempo dos deputados federais fazerem a Constituição Federal, em 88, veio o tempo dos deputados estaduais fazerem a Constituição do Estado, e veio o tempo dos vereadores fazerem as leis orgânicas dos municípios. Eu, como advogado, estudava muito, sempre gostei de estar respaldado nas brigas,
né, em favor da população, mas se por acaso acontecesse de envolver a justiça, eu ter certeza que a justiça ficaria do meu lado. Né? E não deu outra. Aconteceu isso. Né? E me botou de volta na Câmara de Vereadores, e eu, estudando a Constituição Federal, a Constituição do Estado, resolvi criar a proporcionalidade no número de vereadores na Câmara de Vereadores. E passou. Passou em Esteio, foi o primeiro município do Brasil a dizer que o número de vereadores era proporcional à população do município, onde o mínimo seria 9 e o máximo de 21 nos municípios que tivessem até 1 milhão de habitantes. Né? Claro, foi uma loucura. Eu criei a proporcionalidade. Olha, como é que Esteio, que tem 80 mil habitantes, vai ter 21 vereadores? Tem que ter 49.619, não é? Mais um tem direito a 9, tendo mais de 49 mil, vai ter mais um, então tem direito a 10. Se tem mais 49 mil, entra o 11. Mais 49 mil, entra o 12, né? Nesta linha aí. E não deu outra, né, meu irmão? Baixou o número de vereadores. Na próxima eleição, que foi em 92, que eu concorri direto para prefeito, e perdi. Não perdi, acho que tudo, Deus faz tudo na hora certa, né? Mas, de qualquer maneira, já foi feito a eleição com número reduzido de vereadores, para um número de 10 vereadores, que é o número que tem até hoje. Não é? Eu sempre pensei assim, e me permita um pouquinho, só fazer uma falinha aqui para ti, é o seguinte, para tentar explicar para as pessoas, porque é muito importante esse espaço que tu abre, sabe? Para as pessoas entenderem como funciona. Ser político, na minha cabeça, é como ser pai e mãe. Tu sabe o salário que o pai ganha, sabe o salário que a mãe ganha, né? Tu tem os teus filhos, tu quer carregar eles nos colos, né? Tu quer dar tudo para eles, porque é assim que as coisas funcionam, mas daqui a pouquinho tu está te deparando que o dinheiro não é suficiente para te comprar um computador, para te comprar um celular e comprar o remédio para o outro filho. E aí tu começa a dar explicação para o teu filho. Olha, filho, o pai recebe um salário mínimo. Né? Esse mês não pude comprar o teu celular porque eu tive que comprar o remédio para o teu irmão. A vida é mais importante. E tu enche o filho de explicação porque tu quer continuar sendo amado. E eu me vejo na condição de político nessa condição. As pessoas ficam sonhando que o poder público pode tudo. E o poder público não pode tudo. Claro que poderia muito mais se não tivesse tanto roubo dentro da máquina pública. E é isso que nós precisamos reverter. Né? Então, o que eu faço? Eu sou um cara muito simples. Eu só entro lá dentro, conto para todo mundo como é que é lá dentro. Todo mundo tem que saber quanto de dinheiro entrou, onde é que está indo aquele dinheiro, coisa e tal, o que dá, o que não dá para fazer. Que eu vou tentar criar uma historinha aqui para as pessoas que vão assistir o nosso vídeo poderem entender. Faz de conta que nós temos R$100, ou que a contribuição do povo se dá cada R$100 por mês para dentro do cofre público. Tá? Se nós temos R$100, 40 desses 100, 40 é só para pagar a dívida externa do Brasil, só para pagar o juro da dívida. Sobrou 60. Nós vamos pegar mais 40 desse dinheiro, que é para pagar as folhas dos poderes constituídos, dos funcionários públicos. Sobrou 20. Desses 20 que sobraram, vamos pegar 18, que é para pagar todos que já estão aposentados no Brasil. Sobrou 2. Mas 2 que sobrou é para te construir um hospital, para te fazer uma estrada, para te fazer qualquer coisa que tu imagina que o Brasil possa fazer pela máquina pública. Esse é o nosso quadro. Endividar o nosso país, pediram dinheiro emprestado demais, que não tem como ser mantido. E tu te obriga a explicar para as pessoas como funcionam. Eu tenho uma técnica, sabe, que não é minha, foi meu jeito de enxergar as coisas. Eu sempre penso da seguinte maneira. Se tu é pai de família e tu faz
tu compra primeiro a boia de casa, paga a primeira conta da água, a conta da luz, compra o remédio primeiro, né? É porque tu entende que aquilo ali estaria como prioridade para manter a família saudável, né? Bem protegida. É assim. Então, vamos dizer assim, na máquina pública, com o dinheiro público, eu imagino o seguinte, cara, o povo precisa de mais atendimento. Ninguém quer ser sócio de uma sociedade que não dê retorno, sabe? Porque é assim que a coisa é. Então, vamos dizer assim, nós temos que dizer para o povo onde é que está indo o dinheiro do povo, quem está pegando, sabe? Qual o custo da folha de pagamento da prefeitura, quanto vai para a Câmara de Vereadores, quanto que a prefeitura está gastando com o hospital, sabe? O povo tem que ganhar esse retorno, e isso eu sempre fiz na minha vida pública. Se tu pegar de vereador, tu vai saber quanto que era o orçamento, quanto que sobrou, né? Se tu vai me pegar de prefeito, tu também vai ver isso de mês a mês, contando para a população esses dados, porque precisa essa explicação para buscar paciência, para buscar tolerância da população, para nós revertermos o quadro. Eu não quero sair na rua e apanhar. Eu quero que as pessoas, como acontece hoje, é um carinho só, Jairo. É um carinho só. As pessoas não atravessam a rua, sabe, para não me ver, para não. Ao contrário, elas vêm, sabe, me cumprimentam, e esse, para mim, é a minha maior riqueza. Sabe, esse carinho que tu começou me elogiando lá, de ter essas lembranças. É muito legal isso, sabe? E eu quero deixar registrado uma maneira de ser deste jeito. Eu não sou para sempre. Outros terão que me substituir, sabe? Nas oportunidades, vão ter que fazer melhor, porque eles vão ter alguém para comparar. Sabe? O quadro é este. Nós já estamos vivendo um tempo que nada mais fica escondido. Tudo vai aparecer. Tem gente que se engana, quebra uma cara. Cara, nós estamos vivendo um tempo totalmente diferenciado. A nossa vida está aberta, nós vivemos num Big Brother. Então, quem está na máquina pública, muito pior, muito pior. Tem que contar o que está acontecendo. Pois bem, eu fui vereador 4 anos, fui cassado, voltei, reduzi o número de vereadores, devolvi, né, parte dos salários aos cofres públicos e concorri direto ao prefeito. Perdi a primeira vez. Parou a gravação. Aqui. Ah, voltou. Caiu. Voltou. Na primeira vez, né? Agora, as pessoas têm que entender assim, não adianta a cara bonita que eu tinha lá atrás, ser jovem, tá me entendendo? As pessoas querem o mínimo de atendimento de volta. E 2.100 funcionários, com 3 meses de salário de atraso, com 1 ano de arrecadação em dívida vencida, com o único hospital da cidade fechado, uma completa desorganização administrativa. O que tu vai fazer? Aí os vereadores que saíram aumentaram o salário dos vereadores e aumentaram o salário do prefeito em 67%. E os funcionários sem ter salário em dia e sem aumento. A minha primeira decisão foi o seguinte: o que a gente pode fazer quando está lá? Tu pode reduzir o número de cargos de confiança. Né? Tinha 140 cargos de confiança, cortei pela metade. Claro que já foi beiço de tudo quanto é lado, né? Todo mundo esperava uma boca, tá me entendendo? E não podia ser desse jeito. Né? Então, eu, como primeiras medidas, reduzi pela metade o quadro de confiança e convidei meu vice, né, para devolver 67% do seu salário ao cofre público. E comecei a devolver salário todo mês, nem senti o gostinho, sabe? Aí eu mandava, era prefeito, mandei o departamento pessoal, autorizei eles a descontarem já do meu salário, do aumento que tinha sido proposto, e já deixar no cofre público lá.
como doação minha para o cofre público. Eu fiquei devolvendo, para as pessoas entenderem, durante 4 anos e 8 meses, 67% do meu salário aos cofres públicos. Né? Já no segundo mandato, como uma forma de cativar os funcionários, para que continuassem o trabalho, para a gente poder reverter o quadro de atraso que tinha. Teve mais uma coisa que eu fiz. Eu só pagava o salário, o meu salário e o salário dos cargos de confiança depois que eu pagava o mês de competência dos funcionários. Nós só fomos receber o salário de janeiro quase em março do primeiro ano de mandato meu, só depois que eu botei o salário dos funcionários em dia. E todas essas ações acabaram cativando os funcionários, não é? E conseguimos reverter o quadro. Olha, não foi fácil, não é? Eu acho que quando tu te elege, quando tu te reelege, e quando tu elege a sucessão, quer dizer que o povo não está acreditando e está satisfeito com a tua administração, né? E não deu outra. Eu acabei fazendo muitas coisas, né? Não tantas quanto eu gostaria de fazer, porque não tinha o dinheiro, cara. Eu tripliquei a arrecadação da cidade sem aumentar imposto da cidade. Que Esteio, no meu tempo, se tu recolhesse o IPTU da cidade, todo o IPTU, aquele imposto que o povo bate no peito assim, eu pago meu imposto, eu quero meus direitos. Né? Se tu recolhesse, naquela época, todo o IPTU da cidade, só dava para pagar a folha de pagamento dos funcionários que já estavam aposentados na prefeitura. Está entendendo? E essas coisas que nós temos que entender, qual a realidade que a gente pega na máquina pública e como vamos fazer para reverter, a que ponto tu vai sacrificar a população para tentar reverter o quadro de melhorar a vida delas, né? Claro que começamos a fazer um trabalho assim, foi maravilhoso, porque sempre eu joguei com essa transparência total e as pessoas acabavam entendendo a realidade com a que a gente estava vivendo. Nós pegamos Esteio, o lixo não era recolhido há 2 semanas. Foi um horror. O Hospital São Camilo, 10 dias depois que eu entrei, o CREMERS veio aqui em Esteio e interditou o Hospital São Camilo, proibindo os médicos de atender lá dentro. Eu fui obrigado, para não perder vidas, né? E até hoje muita gente ainda questiona ou usa mal essa minha informação, não é? Como é que eu vou dizer que o hospital está aberto se o médico não pode estar lá para atender? O tempo que a pessoa perdeu para ir até o hospital pode ser o tempo de vida que ela teria de salvar indo para outro hospital que tivesse condições de atendimento. E nós fechamos o hospital para fazer as reformas necessárias para que a gente pudesse dar o atendimento qualificado que as pessoas necessitariam. Que elas entravam com febre e saíam com câncer lá de dentro. Esse é o quadro que tinha. Né? E eu acabei, seguindo meu segundo mandato, deixei construído um prédio de 5 andares com 42 apartamentos, somente com dinheiro da prefeitura, para ampliar os benefícios do Hospital São Camilo. Sabe? Eu tenho muitas coisas que me orgulham, e uma dessas é a união que os funcionários do Hospital São Camilo fizeram. Naqueles 6 meses, eu transferi todos os hospitais para os postos de saúde, para não deixarem de atender e ter direito de receber os seus salários. E entrei lá dentro, não é? Com o apoio da população, em especial dos empresários. Destaco aqui o trabalho do vereador Mário Sérgio Batistello. Né? Ele teve a confiança dos empresários do Nacional, o antigo Nacional, né? Para que pudessem somar e fazer frente na recuperação do prédio do Hospital São Camilo. Foi mágico o trabalho que a gente fez lá. 6 meses depois, nós inauguramos o hospital de novo, com a presença do nosso primeiro prefeito da cidade de Esteio, Luiz Alessio Freiner, né? E com uma área totalmente nova,
sabe? Foi muito bonito, foi muito bonito. Tem coisa assim, ó, cara, eu não tenho como ser mais agradecido, sabe? Pela união que se gerou nessas oportunidades para a gente fazer a coisa de forma diferenciada. Também foi destaque muito grande a recuperação de todas as nossas escolas, dando cor única para todas elas, né? Dando conhecimento para todos os professores e igualdade de condições, reduzir, sim, um percentual que eles tinham de triênios, mas dei, em troca, direito a fazer a faculdade de graça. É muito legal. E recuperava os 10% de acordo com a sua qualificação. Sabe? Tem muita gente que não entende isso. Mas eu lembro disso. Eu me lembro até quando tu anunciou isso. Eu lembro. Nossa, bicho velho. Foi um desafio muito grande, viu? Mas foi bacana de se fazer, porque o quadro, o que podia ser feito de melhor naquele tempo, com as condições que se tinham, era nessa linha. E aí me candidatei à reeleição, ganhei de novo a reeleição, né? Meus antigos companheiros não quiseram mais ir junto, e fui com o PSB puro, né? Lá na frente, a pedido do partido, renunciei à prefeitura para ajudar, porque naquele tempo fizeram regras que o partido que não tivesse representação nacional não ia mais existir. E me cobraram que o partido estava puro em esteio, que eu podia deixar qualquer um outro no meu lugar, que faria a mesma função, né? E para mim concorrer a deputado estadual, que sempre foi um objetivo muito grande, e mantenho esse objetivo de chegar lá como titular. Mas não faço qualquer coisa. Não faço qualquer coisa para chegar lá. Sabe? Eu não quero ser refém dentro da máquina pública. Sabe? Precisamos tomar medidas duríssimas para poder corrigir esse elo, para poder fazer sobrar mais dinheiro para a população, para atender, para que as pessoas se mantenham sócias desse processo, sabe? Numa atitude decente, sabe? De terem o mínimo necessário para os seus atendimentos básicos das suas vidas. Isso é mudança de comportamento, e aí se encaixa esse outro meio que eu brigo, sabe? Eu acho que cada poder constituído, não é só o executivo que tem que dar exemplo, é o legislativo, é o judiciário, é o Ministério Público, são os tribunais de contas, sabe? Como é que alguém pode imaginar de viver, acreditar que uma pessoa que ganha o salário mínimo tem as mesmas condições que um que ganha 20 vezes o salário mínimo, 30 vezes o salário mínimo? Não, é desigual. Não pode ser por aí. E essa mudança precisa ser, assim, valorizada, sabe? Precisa ser exemplos de sacrifícios para a gente tentar reverter o quadro. Sabe? Muita gente me leva, assim, para um lado, assim, de tentar me denegrir, sabe? Mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, sabe? Quando tu tem, assim, vou tentar falar a nível federal para as pessoas entenderem. Um deputado federal custa 1.750.000 por mês para o povo brasileiro. Né? Muito. 1.750 salários mínimos por mês. Quando eu falo em custo, eu quero que as pessoas que vão nos ouvir entendam o que é custo na minha compreensão. Tu tem que fazer a conta. Tu tem que imaginar quanto de dinheiro vai para dentro daquele poder para pagar o salário dos deputados, o telefone, papel, os funcionários que estão lá trabalhando, os cargos de confiança que estão lá trabalhando, né? A luz, a água do prédio, as diárias, etc. Isso tudo é o povo que paga. Então, se nós dividirmos o orçamento daquele poder pelo número de representantes que nós temos lá, né? No caso da Câmara Federal, dá 513. Então, esse cálculo de 1.750.000 é o custo de um deputado federal. Né? Sabe? É bucha, né, meu irmão? É bucha. É um dinheiro assim, quando a gente não consegue
mensurar. Não consegue imaginar, não consegue mensurar. E isso é a nossa vida, Jairo. Isso é a nossa vida. Sabe? Nós vamos, pode ser no tempo que eu não estou aqui na Terra, pode ser nesse tempo. Mas em algum momento nós vamos nos dar conta, como eu fiz o cálculo R$ 100 lá, sabe? Quanto de dinheiro nós estamos produzindo? Onde é que esse dinheiro está indo? Mas é justo, mas não é? Como nós podemos fazer para reverter esse quadro? Sabe? E isso é mudança de comportamento que precisa mais gente inteligente compartilhando com as pessoas para fazer mais gente, sabe, entender como funciona isso. Nós estamos vivendo um tempo muito diferenciado, né, Jair? Vamos dizer assim, eu sempre tive para mim que o maior poder não era o executivo, o legislativo, o judiciário. O maior poder era a comunicação, era um meio de comunicação que vende um peixe, sabe, equivocado para as pessoas. Graças a Deus que nós temos rede social, que hoje tu pode fazer um contraponto. Mas nós vivemos uma vida inteira em cima de mentiras, nos levando a erros, sabe? Olha, bicho velho, eu vou te contar que lição que o povo brasileiro está tendo, sabe? Com a mídia totalmente comprometida, onde tu faz o povo desacreditar ou não acreditar em mais nada do que estamos falando, pois estão nos mentindo em cima dos seus interesses. Isso é uma mudança de comportamento, assim como foi de uma vida inteira do poder público bancar propaganda em jornais, em rádio, em televisão, para não terem questionado os seus erros dentro do poder público. Né? Foi uma mudança que eu fiz aqui em Esteio, de fazer um jornalzinho próprio. Por que tem que estar pagando os meios de comunicação? Outra, só ia ter aquela notícia quem comprava o jornal, e assim eu fiz um jornal que eu dava para todo contribuinte de IPTU uma prestação de contas mensal do que acontecia na Câmara, na Prefeitura e na Câmara de Vereadores, onde é que ia o dinheiro, quanto que deu, quanto entrou de ICM, quanto entrou de IPTU, quanto foi para a Câmara de Vereadores, quanto foi para o Hospital São Camilo. Isso são mudanças de comportamento, sabe, que nós temos ainda tempo e paz de viver esse momento para nos convencermos que não tem outra maneira. Eu tive algumas oportunidades na minha vida, Jair, de trabalhar na FINEP. FINEP é financiadora de estudos e projetos. É uma empresa maravilhosa que capacita o nosso povo a ter sabedoria suficiente, sabe, para que agregue valor aos nossos produtos, que a gente seja dono da marca, para não pagar royalties para os outros, para a gente ter autonomia, para a gente ter soberania nacional. Isso tudo a FINEP fazia. Quando eu entrei na FINEP, eu perguntei assim para o Beto, que era nosso deputado da época, né? Eu disse, Beto, mas o que é a FINEP? Ah, a FINEP é uma empresa pública que dá ou empresta o dinheiro do povo, mas só para pesquisa, desenvolvimento de produto ou processo. Ah, tá. Tá, e qual é a estrutura? Eu vou ser o coordenador do Ministério da Ciência e Tecnologia da FINEP aqui no Rio Grande do Sul. Disse, tu vai. Tá, mas qual é a estrutura? É tu? Ah, sou só eu. É tu. Eu chegava às 4 horas da manhã, lá na Cientec, que já foi eliminada, né? Foi eliminada. Lá eu entrava para dentro do site do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP, do CNPq, sabe? Pegava todos os editais que saíam lá com oportunidades. Normalmente, em algum tempo, foi só para as entidades públicas, mas daí a pressão e a transparência desse procedimento fez com também que a iniciativa privada começasse a questionar, não é? Por que daquele dinheiro, né? Aquele monte de dinheiro para ir para dentro da universidade pública e inventar skate para formiga? Está me entendendo? Está entendendo, né? Eu peguei o Rio Grande do Sul na 4ª posição do Brasil na busca desses recursos e larguei no 1º lugar do Brasil, Rio Grande do Sul. Simplesmente chegando lá 4 horas da manhã,
buscava essas informações, criei uma rede de quase 8 mil contatos, que eu mandava traduzido, né? Que tinha 5 dias para entrar com o processo, com o projeto, coisa e tal. Rapaz, foi uma festa. Nós temos um povo muito preparado, sabe, para a elaboração de projetos. Se eles sabem das oportunidades, eles buscam as oportunidades. E isso aconteceu comigo dentro da FINEP. Também eu trabalhei com as pessoas mais inteligentes e mais empreendedoras do nosso estado, que eu sonhava, sabe? Isso aí eu sonhava, né? Que elas me vendo fazer aquilo iam se empolgar e iam votar em mim para eu chegar na Assembleia Gaúcha, né? Não foi assim que aconteceu. Só tinham olhos para os seus inimigos, infelizmente, faz parte, sabe? É muito triste isso tudo, mas são experiências que a gente acaba fazendo. Mas houve uma evolução tremenda nesse sentido, não é? A partir dessa transparência. Também tive uma grande oportunidade de trabalhar nos portos e hidrovias, né? Putz, bicho. Eu cheguei lá no primeiro dia, veio uma auditora do Tribunal de Contas, chegou e disse, olha, Vanderlan, se amanhã eu vier aqui esses carros, tinha 630 carros estacionados dentro do parque do Porto de Porto Alegre ali, que se eram furtados, a SPH pagava, se eram roubados, a SPH pagava, né? Não tinha lucro nenhum lá, ainda era responsável por aquilo lá. E eu cheguei assim, mas doutor, eu estou entrando agora, meu primeiro dia aqui, não quero saber. Faz 10 anos que eu aponto como irregular isso aqui, e todo mundo só me enrola e não tem. Se eu vier amanhã aqui, eu cheguei, doutor, eu estou entrando aqui e eu vou organizar isso aqui. O que é que eu preciso fazer? Se olha, não pode mais estacionar carro aqui dentro, porque o Estado está sendo sobrecarregado com os furtos, com os roubos dos carros aqui dentro, então não pode deixar guardado aqui dentro. Mas não deu outra, né, Jair? Fechei esse portão do porto. Foi uma guerra. Não sabia onde guardar os carros. 630 carros, não tinha garagem suficiente. E, normalmente, muitos funcionários públicos de alto escalão que deixavam os carros lá. Entendeu? Uhum. Me incomodei um monte mesmo. Mas fechei as portas, não fui multado, não deixei mais lá. Fiz um levantamento total do porto, não é? Do que estava certo, do que estava errado, não é? E fiz levantamento, muita ocupação, muita coisa irregular, denunciei, sabe? Para te fazer a máquina pública funcionar, tu te dispõe com meio mundo, meu irmão. Essas coisas não são fáceis de serem feitas, né? Aí resolveram lá fazer lá para iniciativa privada, que nem Porto Madeira, coisa e tal, e eu consegui mudar lá em Brasília, rapaz. Ali era para o estado do Rio Grande do Sul ganhar só 1 milhão por ano. E eu fiz mudança lá em Brasília para mudar para ganhar 3 milhões por ano. Também fiz a SPH se envolver, porque era através dela que o porto podia funcionar, e não através da Metroplan, entendeu? Os portos de hidrovia, a SPH foi criada para fazer essa ligação entre o governo federal e o governo do estado. Tinha que ser só através dela. Bom, para resumir, hoje a SPH está sob o comando do Porto de Rio Grande, porque né, foi para o Porto de Rio Grande, porque não tinha mais, vamos dizer assim, o estado do Rio Grande do Sul botava 40 milhões por ano ali, na folha de pagamento dos portos, sem ter fonte de arrecadação nenhuma ali. Entendeu? Comecei a cobrar quem lá estava instalado. Rapaz, é uma guerra, viu? É uma guerra fazer esse tipo de coisa, mas fiz. Aí, por uma graça divina, eu fui chamado como suplente, porque eu sou suplente 7 vezes deputado estadual, mas só tive uma chance de entrar durante 1 mês lá dentro. Também lá dentro, meu irmão. Eu entrei no primeiro dia do Sartori lá, já fui fazer uma visita para o governador, e lá eu dei uma transparência total dos portos e hidrovias, né? Da realidade. Acho que, olha, ou o senhor devolve essa concessão para o governo federal,
ou o senhor entrega para o Porto de Rio Grande administrar, porque é lá que fica o dinheiro, para tentar poupar, para dar uma sobrevida para o nosso Estado, para fazerem as coisas, né? Também não foi fácil, né, meu irmão? Eu devolvi ajuda de custo de deputado, que o deputado entra já ganhando salário só por entrar lá de ajuda de custo para o cofre público. Denunciei a Marisa Forno de entregar medalha para os parentes. Né? Criei a CPI da órtese e prótese, fui eu que criei. Né? Isso no mês de férias da Assembleia. Um mês. Nunca tirei diária da Assembleia também. É importante dizer essas coisas. São coisas assim, ó. Tu não pode ter contradição entre o que tu fala e o que tu faz. São mudanças, sabe? Só que nós precisamos muito mais. Precisamos mais ações desse nível para tentar reverter o quadro em benefício da população, sabe? Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, Jairo, mas o que eu puder falar, o que eu puder fazer com essa franqueza, com essa transparência, que eu imagino que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, né? Isso é mudança de comportamento, sabe? É estar fazendo alguma coisa para a população. Depois de lá, também tive chance de trabalhar na SEASA. Né? Também fiz minha parte lá, fiz minha parte. Quem quiser ver, tá tudo dentro do meu blog. Vão lá para ver. Eu faço prestação de contas de tudo. Eu conto onde é que estão os defeitos. Eu conto onde é que estão as possíveis melhorias, para as pessoas entenderem, para a gente mudar essa realidade. E minha última oportunidade de trabalho agora foi na Emater. Isso. E também pegamos uma situação delicadíssima. Nós não tínhamos dinheiro para manter a folha de pagamento para o mês seguinte. Pegamos o prédio da Emater incendiado, são 7.000 metros quadrados incendiados, e que a gente entregou agora um mês antes de eu sair. Sabe, só com dinheiro poupado dentro da Emater. Um sacrifício muito grande dos funcionários que foram maravilhosos, mas compreendendo o sacrifício que a diretoria estava fazendo para poder devolver a dignidade para que esse funcionário tenha um lugar em condições especiais de trabalhar. Sabe? Consegui reduzir a folha em 25%. Fizemos um PDI, não é? Das pessoas que já estavam aposentadas, que já tinham mais de 50 anos de idade, que tinham mais de 30 anos de casa, sabe? Para que elas pedissem demissão, para que a gente pudesse ter essa sobrevida, sabe? Claro que precisa se renovar um concurso público, mas aí tu bota as pessoas em início de carreira, sabe? Ainda teria que fazer um novo PDI para melhorar. As pessoas também se cansam e não querem sair de lá pedindo demissão, sabe? Elas querem lá para receber o fundo de garantia, receber a sua aposentadoria complementar, sabe? Ter direito de continuar tendo uma Unimed, uma Uniodonto, sabe? Mas isso precisa ser muito bem clareado para as pessoas. Só que isso é um dos grandes desafios da nossa vida. Sabe? Quantos tem? Nós estamos vendo o Estado ser destruído em razão de não ter mais como suportar. Tu transferindo toda essa realidade para a iniciativa privada, só anda na estrada boa se tu paga pedágio, né? Com raras exceções que o próprio governo federal tem feito aí de tentar melhorar as rodovias, mas depois passa também para a iniciativa privada, porque não tem condições de manter dentro daqueles R$ 2 que sobra, daqueles 100 que nós falamos. Se tu pensar em comprar remédio, tá dentro desses R$ 2. Se tu pensar em fazer um hospital, comprar uma cama, o básico, cara, não tem dinheiro para isso. Mas é preciso entender essa situação, sabe? Para isso aí, nós temos que ter um espaço para que se fale, para que caia a ficha, para as pessoas entenderem como é que nós podemos reverter esse quadro, sabe? Com o mínimo de sacrifício para a maioria. Isso é um desafio. A minha vida tem sido assim, Jairo. Sabe, eu já venho nessa brincadeira há 35 anos, que nem eu falei antes, tenho tudo registrado,
para quem tiver dúvida, está lá minha vida aberta. Tem um presente lá que meu pai me deixou, apaixonado pelo filho, né? Ele gravava todas as vezes que aparecia na televisão. Né? Ah, que legal. E aí, um dia, no quarto do hospital, ele chegou e disse, olha, Vanderlei, se eu ficar por aqui, que de fato ficou, tu vai lá embaixo da minha cama, tem uma caixa. Ele tinha gravado durante toda a minha vida fitas em VHS, direto da televisão. Então, claro, lá tinha várias coisas repetidas, mas eu consegui conciliar dali 270 reportagens de televisão, sabe assim, de cunho nacional, estadual, das minhas principais brigas, sabe, que é um testemunho, é uma memória viva da nossa vida, da nossa realidade, de um jeito de ser dentro da máquina pública. Então, quem quiser ver, tem uma televisãozinha, clica na televisãozinha, tá lá a minha vida escancarada, né? E além de ser um entusiasta, um otimista, que achando que vai ser por dentro da democracia, sabe, com o esforço de todos, que nós vamos reverter esse quadro para deixar a nossa vida um pouquinho melhor do que a gente pegou. Eu penso desse jeito, sabe, Jairo? Sei lá. Está na mão de Deus, não é? Ninguém é sozinho, não é? Eu sou o prefeito do milênio passado e o primeiro prefeito desse milênio, né? E por isso eu já estou feliz por ser isso, sabe? Seja o que Deus quiser, meu irmão. O lance é a gente não ter vergonha, sabe? De dizer assim, ó, sou político. Tem aquela piada que os caras contam, né? Do Joãozinho na sala de aula. Qual é a tua profissão, Mariazinha? Meu pai é engenheiro, muito bem, engenheiro, função bacana, importante, coisa e tal, né? E tu, Pedrinho, qual é a profissão do teu pai? Professora, meu pai é jornalista, muito bem, dá a realidade, informa as pessoas dos fatos que estão acontecendo, tal, né? E tu, Joãozinho, qual é a profissão do teu pai? Professora, meu pai é bailarino de boate. O que é isso, Joãozinho? Está todo mundo liberado aí. Como é que é, Joãozinho? Que conversa é essa que teu pai é bailarino de boate aí? Sabe, na verdade, ele não é, eu menti. Na verdade, meu pai é político, eu tenho vergonha de contar isso para os outros. Né? Jairo, a gente tem que brincar, entendesse, meu irmão? Mas a coisa é muito séria e depende de todos nós. Depende de todos nós a mudança, sabe? E o Vanderlan, tu tem uma característica muito legal, que é tu consegue com as tuas ações fazer um efeito multiplicador, porque com as tuas atitudes tu acaba que fazendo com que as pessoas assim, não, vou fazer igual, né, cara? Tem que fazer igual, é bonito. Então eu tenho muitos fatos assim que eu observava na tua carreira de político, que fazem eu citar, quando eu preciso falar com alguém, que eu tenho que usar uma referência, eu cito o Vanderlan, que eu encontrava às 5 da manhã indo para a prefeitura, quando eu ia fazer o Bom Dia Rio Grande, eu ia para Porto Alegre fazer o Bom Dia Rio Grande, quando eu vejo o meu prefeito lá, eu dizia para o motorista assim, do carro da TV, né, sou o meu prefeito da prefeitura, 5 horas da manhã, aquela escuridão, indo a pé para a prefeitura, para trabalhar na prefeitura. Então eu tenho esse exemplo para contar. Outra coisa que eu nunca esqueci na minha vida, porque as pessoas que eu mais amo na minha vida são meus filhos, né? E eu nunca esqueço isso quando tu assumiu a prefeitura e tu terminou a tua palestra lá, tá falando, era uma palestra para os funcionários públicos da cidade, iniciando os teus trabalhos, e tu dizia assim no final, tudo isso está sendo feito porque eu também quero uma cidade melhor para os meus filhos. Eu nunca esqueci isso aí, nunca esqueci essa tua frase. Eu fiquei pensando assim, puxa, eu tenho que ser eu uma pessoa melhor para meus filhos, eu tenho que ter um bairro melhor para meus filhos, eu tenho que ter uma cidade melhor para meus filhos, eu tenho que ter um país melhor para meus filhos. E isso eu aprendi contigo. E foi por isso que eu fui chorar no teu ombro aquele dia lá. Querido, tu é um querido. Os meus filhos, os dois estudaram nas escolas públicas municipais, da primeira à oitava série. Claro que se cobrava em casa, né? A Simone sempre foi muito atenta a esse tipo de coisa, até porque é professora, né? E dava aula, se aposentou dando aula e sendo diretora da Escola Clarete, aqui de Esteio do Estado, que pediu demissão do município porque eu era vereador.
E a pressão foi muito grande. Imagino. A vingança em cima dela foi muito grande, sabe? É muito triste essas... Cara, olha, nós já passamos por algumas. É que tudo muita história para contar, entendeu? Mas isso aconteceu. Eu cheguei, Simone, eu não vou mudar o meu jeito de ser, né? Pede demissão, né? Faz mais um concurso para o Estado, fica 40 horas no Estado, mas não fica no município, porque eu não vou mudar meu jeito de ser, né? E ela, nossa, compreendeu bacana. Eu quero contar outro fato rapidinho, antes da gente, a gente já está indo para o encerramento, que eu quero deixar combinado contigo que a gente vai ter que fazer uma outra de novo, tá? Nós temos muita história para contar ainda. Mas eu quero lembrar de uma campanha que tu fez para deputado estadual, que pelo que eu percebi, eu não vi tu gastar dinheiro. Não. Tu não usou dinheiro partidário, tu não usou nem... tu usou uma caixinha para te poder ficar em cima dela e eu tenho ainda. Um microfone. E aí tu falava para a população assim, e aí o pessoal te gravava lá e a tua campanha foi essa. Então, pô, um negócio desse assim, ó, como é que eu vou chegar para um outro político que gasta milhões, né, com esses fundão de partido e distribui dinheiro por aí, paga ranchinho ali? Como é que eu vou chegar para esse cara e dizer assim, cara, não posso votar em ti porque eu tenho um outro exemplo, um exemplo de vida que eu conheço pessoalmente, assim, ó, sabe, entende? Que cuida do dinheiro do povo, de uma população, né? Então, para mim, é o maior exemplo. E outra coisa que eu quero te dizer, antes de encerrar também, que outra coisa muito legal na tua carreira política é que alguns políticos fazem até uma carreira brilhante, mas eles não deixam legados. E hoje Esteio tem um grande prefeito, um grande vice-prefeito, porque tu deixou esse legado, sabe? Tu deixou esse legado. E outra coisa, a cidade está vivendo, eu não sei, eu estou vendo de fora porque eu moro em Porto Alegre, mas eu vou a Esteio às vezes. Mas eu sinto paira assim, uma certa tranquilidade na cidade, sabe? Por mais que o prefeito e o vice lá estejam trabalhando feito uns loucos lá, mas paira uma tranquilidade, assim. A gente está vendo, eu acabei como eu tenho um outro negócio agora, a gente está vendo a construção civil a milhão na Esteio, construindo um mega prédio de apartamentos lá. Tem aquele novo empreendimento na beira da estrada, que é um super mercado ali, novo. Desco. Esse aí. E a gente está vendo que a cidade está crescendo, sabe? E aí a gente está vendo que tu vai fazer de novo, já está entrando a segunda gestão, terminando a segunda gestão do Leonardo. E eu tenho certeza que tu já está com o sucessor do Leonardo pronto. Tudo é uma construção, ninguém é insubstituível, Jairo, ninguém é insubstituível, né? O que a gente espera é que as pessoas correspondam, e o Pascoal é uma dessas, entendeu? Ele é um iluminado, não tem nada a ver comigo, claro que apoiei, o Pascoal foi muito interessante, eu estava lá na Ceasa, e ele foi lá me procurar, né? Já para vereador, eu consegui fazer uma coligação que o partido dele se juntasse num grupo, claro que me apoiar para o prefeito, que eu perdi. Muita mentira, né, cara? Muita mentira, muito dinheiro, sabe? É uma loucura, tu enfrenta, assim, verdadeiros bandidos no processo para tentar chegar, viu? Mas o Pascoal já tinha ajudado ele, e ele foi lá na Ceasa me procurar, disse, Vanderlan, eu quero ser teu vice, ele para mim. Cara, eu saí de lá, disse, não, vamos ver, falamos, coisa e tal. Voltei para casa e disse, meu Deus do céu, eu de novo de prefeito, a gente não é para sempre, sabe? Chega esse Pascoal, volta daqui, né, umas 2 semanas lá, deixa eu dar uma pensada. 2 semanas ele voltou lá. Voltou, eu pedi para ele trazer o Jaime junto com ele lá. Uhum. E eu cheguei e disse para ele assim, eu não vou mais concorrer a prefeito, meu candidato a prefeito, tá? É um de vocês dois, nós vamos fazer uma pesquisa, quem tiver melhor vai na cabeça, e o outro vai de vice, lá na frente nós fizemos a alternância.
né? Bah, ele ficou muito surpreso, não esperava, coisa e tal, e saímos para um abraço, sabe? Por isso tudo, Jairo. A gente não é para sempre, tu tem que imaginar quanto tempo a gente consegue carregar os filhos no colo. É verdade. A gente tem que se dar conta disso. Chega um tempo que as necessidades da criatura são tão grandes que o teu salário não comporta atender. Então, tu quer que o cara ande com as próprias pernas, sabe? Que ele tenha um emprego dele, que ele deslanche na vida. E isso é em tudo que a gente faz. Precisamos fazer com que outros venham nos substituir e sejam melhores do que a gente foi. Esse é o desafio, sabe? Não quero me estender demais, estou sempre à tua disposição, só quero agradecer a todos aqueles, né, que tiverem a oportunidade de ver isso. A hora que tu postar lá no Face, me passa, porque eu vou botar para dentro da minha rede, não é? Eu tenho 30 mil contatos para te saber, tá? Porque eu faço todo dia, eu dou um bom dia para as pessoas que querem dar um bom dia. Se elas param de me cumprimentar, eu paro de mandar, porque não sou spam, né? Mas todo dia eu boto um pensamento positivo para a gente imaginar que pode ser melhor, sabe que estamos aqui por uma outra razão de ser, nessa linha aí. Muito obrigado pela oportunidade, né? E todos aqueles que vieram até aqui com a gente, né? Que tenham paz nas suas vidas e façam melhor enquanto estiverem por aqui. Não estamos nessa caminhada por acaso. Muito obrigado e um beijo bem grande. Tá bom, Jair? Valeu, muito obrigado. Valeu, hein?